que nós vamos examinar é a revelação, uma das leis fundamentais que regem o infinito. Então vejam, se é uma lei fundamental que vem de Deus, do princípio inteligente absoluto, ai da humanidade que não adotar essa lei. Por quê? Porque é uma lei, a lei da revelação, esse intercâmbio entre os dois planos da vida, entre encarnados e desencarnados, é a luz do mundo. É a verdadeira luz do mundo, é a revelação. Porque se não houver revelação, como é que nós vamos saber o que se passa do outro lado? Se ficarmos nas mãos dos religiosistas que combatem a revelação, claramente, porque com a revelação desaparecem as religiões. Para quê? Papa, para que cardeal, para que pastor, para que... Nada precisa. Basta que todo mundo se cultive a revelação, pronto. Os religiosismos sectários desaparecerão. Então, a revelação, sendo a luz de todo o universo, a humanidade que bloquear a revelação estará bloqueando essa luz. Quem bloqueia a luz, trunca a luz, vive o quê? Nas trevas, na chamada escuridão dos sentidos mesmo, vive em função dos sentidos, no mundo das aparências, e as aparências enganam muito. Olha o mundo das aparências, olha o planeta como está, é um planeta doente, em todos os sentidos. Então, este planeta, lamentavelmente, sofre desse mal. A revelação está no mundo em condições muito pobres. É um planeta que tem uma aura coletiva, que é a somatória de todas as auras individuais nossas, uma aura amarronzada. Essa aura amarronzada com alguns pontinhos luminosos, e esses pontinhos luminosos são justamente onde se cultiva a revelação em níveis elevados, mas um nível muito pequeno, perto das necessidades do planeta. Então, a revelação nós vamos estudar em duas partes. A primeira parte hoje, uma segunda parte no próximo mês, último sábado do próximo mês de maio, a segunda parte, que nós vamos examinar a Bíblia, conhecer bem o mecanismo da Bíblia, a organização da Bíblia, e verificar que a Bíblia é um verdadeiro tratado revelacionista, tratado mediúnico, e que as religiões impedem que isso seja sabido. E vamos cuidar também de explicar alguns movimentos paralelos que confundem a revelação com esses movimentos, como ufologia, por exemplo, como parapsicologia, como um movimento dentro da igreja chamado Renovação Carismática Católica. Isso vai ficar para uma segunda parte. Hoje nós vamos examinar alguns fundamentos da revelação. Então a revelação é a luz do mundo. Muito bem. A revelação é nova no planeta? Não. Desde que o planeta existe, e desde que existe na superfície da Terra, seres bípede verticalizados, uma humanidade já com a capacidade de entender e decidir sobre o que entende, de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, na sua escalada evolutiva, chamada raça primitiva, que é a Eva, a raça primitiva, e tem revelação. Agora, a revelação se dá em níveis diferentes, conforme as vibrações. Se a vibração for baixa, muito baixa, pode se comunicar com lugares inferiores. Pode se comunicar com lugares aqui da superfície da Terra, pode se comunicar com os umbrais, pode se comunicar com planos espirituais um pouco mais elevados, até planos espirituais maravilhosos, que é o que nós estamos tendo hoje aqui, graças a essa oração que foi lida anteriormente. Porque nós preparamos a ambiência espiritual, vibração. Tudo é uma questão de vibração. Então, para a gente entender realmente o que nós somos hoje,
por que é que o planeta nosso está assim? Por que é que o planeta nosso está doente espiritualmente? E da doença espiritual reflete as demais doenças. O planeta, na verdade, não tem doentes físicos, tem doentes espirituais. Se eliminarmos as doenças espirituais, acabar-se-ão as doenças físicas. É fácil entender. Então, se nós quisermos entender o que nós somos hoje, nós temos que voltar ao passado, porque começando certinho, tudo que começa certo tende a evoluir certo. A não ser que durante a evolução haja algumas truncações, desvios. Havendo desvios, é preciso recolocar as coisas no seu devido lugar. E isso, quem nos elucida é a história. Nós somos um produto histórico. A história é a nossa vida antes de nós. Se nós quisermos entender o que nós temos hoje na superfície da Terra, quisermos entender exatamente o que nós temos por aí, as várias instituições existentes na Terra, nós temos que ir ao passado, às origens, verificar como é que se desenvolveram no espaço e no tempo, e aí a gente vai entender. Porque nós vemos hoje só a ponta de icebergs. Quando a gente olha para um iceberg, a gente vê a ponta, mas não vê qual é a profundidade, qual é o volume desse iceberg. Nós vemos só a ponta. E quanta coisa tem debaixo da água. Assim também, nós examinamos as instituições religiosas que tem por aí, nós só enxergamos o quê? As pontas. São verdadeiros icebergs. Então, para nós entendermos o que nós somos hoje, nós temos que ir à mestra da vida, que é a história. E da história, das suas origens, nós irmos pensando desse emaranhado de fatos históricos, é preciso ter a sensibilidade, o conhecimento de, conhecendo o caminho das pedras, ir extraindo os pontos principais, os fatos principais, e reconstituindo esse fio invisível da história que remete ao que nós somos hoje. Assim, rápidas pinceladas, para não cansar muito ninguém, que o objetivo é radiografar tudo, fazer uma radiografia, quer dizer, uma coisa simples, bem clara, bem sintética. Vamos jogar o anzol da história e vamos verificar as origens, como é que as coisas aconteceram, como é que se desenvolveram e como é que nós somos hoje, assim, rápidas pinceladas. Em épocas bem remotas, priscas eras, que se perdem nas noites dos tempos, digamos assim, em séculos e séculos atrás, na raça primitiva particularmente, Deus sempre mandou à carne espíritos de escola, quer dizer, espíritos maravilhosos, que se sacrificam vindo para um mundo inferior como esse, realizar um trabalho de evangelização, isto é, de conscientização espiritual. No passado, bem remoto, tudo se fazia em lugares fechados, esotéricos, com ES, não com EX. O chamado esoterismo, o chamado ocultismo. Por quê? Porque esses espíritos maravilhosos eram selecionados através de evidências, dotados de dons espirituais, mediúnicos, modernamente falando, excepcionais. Todo bom médium ouve e vê. Muitos deles eram chamados através de evidências e de ouvir, o dom auricular. Então eles eram recrutados e se reuniam nesses lugares fechados e cultivavam a revelação de uma maneira fechada, oculta. E toda a doutrina
E todas essas leis, o conjunto de leis fundamentais que regem o infinito, que é a doutrina de Deus. Uma delas, então, é a revelação que nós estamos estudando. Pois bem, esse conjunto de leis fundamentais que regem o universo teve um nome historicamente de doutrina secreta. Tudo era feito secretamente. Por quê? Porque se deixasse caísse nas mãos dos profanos, automaticamente as religiões que sempre se formaram no planeta iriam atacá-los. Para não se tornarem vulneráveis, tudo isso se fazia em lugares secretos. Se nós formos verificar historicamente, nós vamos verificar que na chamada geografia sagrada, foi na Índia, não é? A Índia heróica de Rama, de Krishna, não é? de grandes espíritos maravilhosos, não é? A antiga Pérsia, hoje é o Irã, com Zoroastro, a China com espíritos maravilhosos também, a Grécia com Orfeu, com Pitágoras, com Platão, o Egito, chamado umbigo do mundo, antigamente chamado o Egito, não é? O país das 7 civilizações, o Egito, que é uma biblioteca de terra, de pedra, né? Aquelas efígies e tudo aquilo. Também, não é? Com Hermes Trismegisto, com Moisés. E assim, Jesus, os grandes profetas, Elias, Daniel, Ezequiel, Joel, Samuel, todos aqueles profetas do Velho Testamento, tudo isso faz parte, o quê? Fazia parte dessa doutrina secreta. E a base de todo esse entendimento é a revelação. A pedra fundamental, vejam bem, a pedra fundamental do edifício doutrinário que Jesus chamou da doutrina do caminho do Senhor, Jesus chamou mais tarde, a doutrina secreta passou a chamar-se doutrina do caminho do Senhor com Jesus. Mas antes era doutrina secreta. Isso tem grandes escritores aí, como a doutrina secreta de Helena Blavatsky, como os grandes iniciados de Eduard Schirrey, tantos grandes esoteristas transmitem esses conhecimentos para quem quiser aprender. Então, essa doutrina secreta teve um instante que pôde ser aberta as portas dos cenáculos desses templos iniciáticos. Houve uma época X em que isso aconteceu, foi justamente com Moisés. Moisés viveu 13 séculos antes de Jesus. Foi Moisés que era um médium incandescente. Ninguém olhava para Moisés diretamente, todo mundo olhava para Moisés tapando a vista. Tal a incandescência de Moisés. Moisés era um médium sensacional, espetacular. E ele, Moisés, nas suas andanças, levando aquele povo hebreu pelo deserto em direção à Palestina, esse Moisés realizou quantos trabalhos mediúnicos, quantos fenômenos aconteceram com Moisés. A Bíblia, no Velho Testamento, registra todas aquelas passagens de efeitos físicos com Moisés, com aquele faraó, não é? Aquelas pragas do Egito, tudo que aconteceram para o faraó libertar o povo hebreu e deixar o Moisés saindo da escravidão e vindo para a liberdade. Moisés atravessando o Mar Vermelho, aqueles fenômenos espetaculares que aconteceram com a abertura do Mar Vermelho, para que todo aquele povo, eram 100 mil, atravessarem e atingirem o deserto. Todos aqueles fenômenos de maná, de cordonize, durante o trajeto, foram 40 anos. Não é? O próprio Moisés, subindo nas furnas do Sinai, recebe os 10 mandamentos por via o quê? Espiritual. Os 10 mandamentos foram revelados a Moisés para ele escrever naquelas 2 tábuas de pedra cinzeladas, os 10 mandamentos que aqui está. Não é? O Moisés, então, foi um médium espetacular. E foi dado ordem a Moisés
que iniciasse a primeira tentativa de generalização das comunicações espirituais, saindo dos templos fechados, esotéricos, secretos, para toda a carne. Quem vai ao Velho Testamento, no chamado Pentateuco, em Números capítulo 11, está lá bem dito, que depois de um fenômeno generalizado de comunicações espirituais, que Moisés tinha em volta dele sacerdotes, mas não sacerdotes desses religiosismos que tem aí, eram sacerdotes iniciados, conhecedores dessas leis todas. Em volta daquele tabernáculo, não é? Moisés realizou a primeira tentativa de generalização das comunicações espirituais. E lá está bem dito, quem dera que Deus desse do seu Espírito, e não só aqueles poucos profetizassem, mas toda a carne profetizasse. Quem dera que Deus desse do seu Espírito e toda a carne profetizasse. Depois de Moisés, nós sabemos que antes de desencarnar, foi dado ordem a ele que subisse no Monte Nebo. Queria desencarnar lá. Ele desencarnou lá e até hoje ninguém achou o túmulo de Moisés, porque foi desmaterializado espiritualmente. Moisés teve grandes visões. Uma delas foi relativamente ao povo hebreu, dizendo: o povo hebreu irá trair o seu Deus, Moisés disse. Por essa razão, vai ser espalhado pelos 4 cantos do mundo, que deu mais tarde a chamada diáspora, que está aí, o povo hebreu está até hoje lá, lutando lá na Palestina para conseguir ficar do jeito que está, porque errou muito e não vai ter sossego, e nunca vai ter. Por que Moisés disse isso? Porque Moisés, fazendo com que aquele povo cultivasse a revelação, ao ingressarem na Palestina, formaram os reinados, rei Davi, Salomão, aquelas coisas todas, e formaram um clero de culto exterior, a chamada encenação. Fazem altares, fazem hierarquias, sacerdotes de culto exterior, e quem cultivasse a revelação era perseguido. Por isso que Jesus, na época dele, 13 séculos depois, falando com o clero judaico, o Sinédrio, disse: vocês mataram os profetas que me precederam, pois mais um matareis, que era ele. Por todos esses crimes respondereis. Jesus, 13 séculos depois. Então, quando Moisés teve essa visão, realmente é por quê? Porque o povo hebreu caiu na encenação. A revelação e a encenação sempre estão em luta. Até hoje, nos dias de hoje, o grande problema todo está isso. A revelação, que está do jeito que está, paupérrima no planeta, e a encenação que está à vontade aí nos religiosismos todos, ecumenicamente reunidos para combater um adversário comum, que é a revelação. Chamando a revelação de coisa do demônio, coisa do diabo, assustando as pessoas, para poder sobreviver e ficarem ricos. Vocês não encontram religiosos profissionais pobres. Alguns têm, Madre Teresa de Calcutá, etc., tudo bem. Mas essa aí é a turminha da base inocente que sustenta esses poderosos. Se não fossem eles, esses poderosos nem existiriam. Notem bem, eu vou falar no finalzinho ainda sobre o que está acontecendo hoje em Roma. Hoje em Roma, dia 26 de abril de 2014, tem um vice-presidente da República do Brasil, com uma comitiva indo lá, apoiando que toda uma encenação para canonizar. Já canonizaram Anchieta, depois vão canonizar 2 papas, João XXIII, João Paulo II e tudo mais. Vou explicar isso no finalzinho de toda essa engrenagem que vocês estão, para vocês entenderem isso tudo. Se não fizerem, souberem reconstituir o fio invisível da história, pensando, extraindo os pontos capitais da história, que a maioria dos historiadores não sabe fazer. Por que não sabe fazer? Porque não desconhecem esse lado esotérico todo. Então ficam com essa história ensinada nos livros que tem por aí, de uma maneira bem aparente só, no mundo das aparências. Então, com relação
o povo hebreu ouve tudo isso. O Sinédrio passou a perseguir os profetas, os verdadeiros médiuns da época. Elias teve que disputar com Jezebel lá no Monte Carmelo, todo mundo sabe. Vieram aqueles profetas, o Daniel, Ezequiel, etc. Mas foi com Samuel, que é uma vida do João Evangelista, que foi dado ordem que ele reconstituísse novamente os templos iniciáticos, porque já estavam fechados, das margens do Lago Morto, na fronteira do Egito, e as margens do Mar Morto, na região de Engade, na Palestina. Foi Samuel quem foi reconstituir tudo, esses templos iniciáticos. Pois bem, quando, caminhando na história, saltando alguns séculos, após grandes profetas, Isaías, etc., nós vamos verificar que vem Jesus. Eu vou encurtar muita coisa. Com a vinda de Jesus, sempre houve avisos, porque a revelação ilustra, adverte, consola. Traz avisos, ensinos e graças. É a revelação que traz isso tudo, o intercâmbio dos dois planos da vida. Então, a revelação através do anjo Gabriel, o anjo que é um espírito, mensageiro de Deus, foi avisar aquele casal, a Zacarias e a Isabel, de que a Isabel, apesar de muito velha, iria receber um espírito de Elias, que veio ser João Batista. Esse mesmo anjo Gabriel está registrado na Bíblia, tudo isso é registro. Não foi até a Galileia avisar, Nazaré, não foi avisar em sonhos a Maria que ela ia conceber espiritualmente, uma concepção espiritual, não carnal, porque Jesus é um caso especial para ser marcado na história da humanidade. Não foi avisar o José em sonhos também que isso ia acontecer, porque ele era viúvo, já pai de filhos, etc. Então, vejam bem, as comunicações espirituais estão muito bem registradas na Bíblia. Pois bem, com Jesus e João Batista, o João Batista veio para ser o precursor de Jesus, preparar o caminho para Jesus. Então, os dois, com 13 anos de idade, foram levados para esses dois cenáculos. O João Batista para o cenáculo das margens do Lago Morto, na fronteira do Egito. E Jesus levado para o cenáculo dos essênios, na região de Engade, junto ao Mar Morto. Lá eles foram se iniciar, se prepararem para a vida pública. Ficaram 16 anos se preparando. Com 29 anos, aproximadamente, o João Batista sai 6 meses antes para preparar o caminho, divulgar que Jesus, o Messias, viria atrás dele. Numa das preparações, quem vai à Bíblia verifica que ele, no Rio Jordão, ele jogava água na cabeça das pessoas e dizia: eu batizo com água. O que vier depois de mim, o Messias, vai batizar em Espírito, que veio a ser o Pentecostes. Anteriormente a eles, há um profeta, antes dos dois, há um profeta, Joel, que deixou uma profecia muito importante. Joel diz assim, a respeito de Jesus: quando o Messias vier, ele vai dizer: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos, jovens, visões. Vejam bem, a Bíblia diz visões, não alucinações. Está muito claro. Pois bem, essa profecia de Joel, que está em capítulo 2, versículo 28, o João Batista, procurando falar sobre ela, diz assim, porque tinha que visualizar aquilo tudo, porque era um povo iletrado, um povo que vivia de atividades agropastoris. Então ele tinha que visualizar, dizendo: eu batizo com água, ele vai batizar em Espírito, que é o Pentecostes. Pois bem, Jesus veio,
e realizou todos aqueles fenômenos. Jesus a própria Bíblia diz, é um espírito sem medida, foi um espírito sem medida, um médium perfeito. Jesus e Moisés são os dois maiores médiums de toda a humanidade. Não houve dois médiums mais perfeitos, completos, do que Moisés e Jesus. São dois Cristos, que Cristo não é nome de Jesus, Cristo é grau evolutivo. Cristo vem do grego uno, unos ao Pai. Então são dois Cristos que tiveram faculdades mediúnicas assombrosas, ferindo as leis brutas da natureza. Então Jesus não cansou de publicamente colocar a mão na cabeça de cego ver, surdo ouvir, mudo falar, coxo andar, largando muletas. Jesus não fez fenômenos espetaculares. Quando ele estava junto ao mar da Galileia, não faltou peixes e pães. Ele mandou, venha alguns cestos aqui, não houve a multiplicação de pães e peixes. Quando ele estava em Caná, naquelas chamadas bodas de Caná, na Galileia, a Maria chega para ele e diz, meu filho, está faltando vinho aqui na boda. Falou, traz jarras de água. Ele não converteu as jarras de água em vinho. Jesus. Os judeus sempre cobravam impostos. Pedro chega para Jesus e diz, mestre, o cobrador de impostos está aí, ele que está pedindo 4 dracmas. O que Jesus fez? Vai, Pedro, vai lá, pesca um peixe. Ele pescou. Traz, abra a boca do peixe, tire uma moeda, 4 dracmas, pague o coletor de impostos. Está tudo registrado. Fenômenos mediúnicos, dons do Espírito Santo, revelação, é isso que é revelação. Esse intercâmbio. Por quê? Porque em volta de Jesus havia uma coroa de espíritos encarnados e uma coroa de espíritos desencarnados. Tanto que Jesus dizia aos seus discípulos, a partir de agora, vereis o céu aberto, anjos e arcanjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem, que era ele. E todos aqueles médiuns eram videntes e viam que são anjos, são espíritos. E não está cheio de gente de Bíblia na mão combatendo as comunicações espirituais? Dizendo que é coisa do demônio, coisa de Beelzebul, e falar em nome de Jesus. Como é que é possível falar em nome de Jesus? Falando que Jesus era feiticeiro? Aliás, no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, está lá dito. E nas vésperas da Páscoa, Jesus de Nazaré foi condenado à morte por ter se entregue a magias e sortilégios. Jesus foi condenado à morte por feitiçaria, vejam bem. E não está cheio de religiões aí combatendo as comunicações espirituais, se equivalendo aos hebreus da época, do Sinédrio? Vejam, olha quanta coisa distorcida existe. Por falta do quê? De um entendimento mais aprofundado. Então Jesus foi um médium espetacular, perfeito. Depois que Jesus sai da carne, ele ressurge em espírito, não em corpo em carne e ossos, nada disso. Em espírito, a ressurreição espiritual, para demonstrar a imortalidade do espírito. Jesus é um caso à parte nesse planeta. É sobre quem se escreveu mais no planeta, o personagem sobre quem mais se escreveu no planeta é Jesus. O mais lido, Jesus. E o mais mal lido, Jesus. Isso que é importante entender. Então, veja bem, Jesus passa para o outro lado. Ao passar para o outro lado, há uma comunicação que diz assim, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, não só aqui, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, na Galileia, mas em todos os confins das terras, quer dizer, está já falando no derrame de Espírito, que o Joel havia previsto, profecia, que o João jogando aquela aguinha lá, mostrando,
E que no Pentecostes, o que é o Pentecostes? Os judeus estavam reunidos numa praça em Jerusalém, justamente procurando lembrar, homenagear a passagem da escravidão para a liberdade. Isso que é a Páscoa judaica. Houve um derrame de espíritos igual ao que houve anteriormente com Moisés, 13 séculos antes. Nesse derrame de espíritos, muita gente falando línguas diversas, chamada xenoglósia. Quem vai à Bíblia diz que lá houve línguas de fogo. Não é línguas de fogo, é uma tradução equivocada, porque a Bíblia foi muito mal traduzida. Próxima reunião nós vamos explicar sobre a Bíblia, o que acontece na Bíblia, os equívocos da Bíblia, etc. Não é línguas de fogo, são espíritos, porque se for língua de fogo, queima a cabeça das pessoas. Como é que vai receber línguas de fogo? São espíritos. Os religiosos modificaram a Bíblia por conta própria, porque senão é espiritismo. A Bíblia é um tratado do espiritismo. Só não vê quem não quer. Então, houve um derrame de espíritos. Então, começaram a falar línguas diversas. Aqueles judeus que vieram de fora da Judéia, da Grécia, Ponto Euxínio, etc., disseram, mas como é que esses cidadãos da Galiléia e de outros lugares aqui da Judéia, etc., estão falando as nossas línguas? Como é que eles sabem? Eles não entenderam aquilo e deram de ombros, disseram, estão embriagados de vinho doce. Ao que o Pedro disse, ninguém está embriagado de vinho doce. Na verdade, está acontecendo agora a profecia de Joel, quando lá atrás disse, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. É a segunda tentativa de generalização das comunicações espirituais, a abertura dos cenáculos às margens do Lago Morto e do Mar Morto por Jesus e João Batista. Tentativa de generalizar comunicações espirituais. Com os apóstolos, as comunicações espirituais estavam no mundo conhecido, que era pequeno, o mundo ocidental conhecido, era pequenininho. Então foi fácil divulgar tudo isso. Quem vai no livro dos Atos dos Apóstolos, quem vai nas epístolas paulinas, quem vai no próprio Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Tanto que as Bíblias em inglês não falam em Apocalipse, falam em Revelation. Aquilo que foi revelado ao João Evangelista na ilha de Patmos, revelação. Então, a revelação estava no mundo. No século IV, o Império Romano estava decadente. Constantino Cloro assume o Império, não conseguia ter aquelas legiões antigas para iniciar o antigo esplendor do Império Romano, inventou que ele estava numa batalha, viu uma cruz com chamas, né? E nessa cruz, no meio da cruz, estava escrito in hoc signo vinces, em latim, porque falava-se o latim. Com este sinal da cruz, chamada Cruz de Constantino, vencerás. E ele venceu aquela batalha. E o que fez ele? Passou a combater as comunicações espirituais, fundou a Igreja Romana, o Edito de Constantino, de 313, qualquer livro de história, Cesare Cantu, Will Durant, qualquer livro de história universal registra isso. O chamado Edito de Constantino foi o que fundou a Igreja Romana. Jesus jamais fundou igreja nenhuma, nem Pedro. A pedra sobre a qual se faria toda a doutrina do caminho do Senhor, de Jesus, é a revelação. E agora dá para fazer um parênteses aqui. Quem vai à Bíblia vai verificar que está dito assim, Mateus 16, capítulo 16 e 17.
versículo 17. Diz assim, que o Pedro, que era um grande vidente, teria visto Jesus de diferentes maneiras, e Jesus perguntou a Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? E o Pedro diz, o Senhor é o Messias. Aí Jesus disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas o Espírito. Em verdade vos digo, sobre essa pedra, a revelação, edificarei a minha igreja. O Pedro nunca se chamou Pedro, o nome dele era Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. E a pedra sobre a qual Jesus iria edificar a doutrina, chamada doutrina secreta, que ele chamou de doutrina do caminho do Senhor, é a revelação. Foi modificado quando foi feita a Vulgata Latina, no século IV, 380 a 410. Na próxima palestra, segunda parte, nós vamos falar sobre isso. Vamos dissecar um pouquinho mais isso tudo. Então vejam que, fundada a Igreja Romana, Constantino manda perseguir todo mundo. Aquele concílio de Niceia, em 325, Niceia é uma região na Anatólia, fica ali na Turquia. Esse concílio de Niceia foi que decidiu sobre Deus trino, Deus é trino, o mistério da Santíssima Trindade, uma série de coisas. Mudou a Páscoa para outra coisa, a Páscoa do judaica é outra coisa, né? E assim, algumas modificações, né? Então, o Constantino Cloro bloqueou tudo. No lugar da revelação, foi colocada a encenação. Altares, para todo mundo se ajoelhar diante dos altares de Roma, porque ele não conseguia organizar aqueles exércitos mais. Então, é uma submissão total a Roma. Essa submissão total a Roma é para ajoelhar diante de Roma. Veja que todos os padres, quando vão ser ordenados, eles ficam deitados assim, totalmente em frente a um altar, completamente de bruços assim, completamente à disposição de Roma. Roma locuta, causa finita. Roma falou, não se discute. Era tudo lá em latim. Roma locuta, causa finita. Então, aí com Constantino Cloro é quem criou essa instituição. Nunca foi Pedro. Pedro era casado, tinha sogra, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Os papas não são casados. E assim vai. Na próxima reunião nós iremos explicar melhor isso. Então, para pegar esse fio invisível da história, para entenderem direitinho por que é que nós estamos hoje assim, do jeito que estamos, é preciso ir caminhando no espaço e no tempo. Porque a história não é uma linha reta, linear assim. Ela é cheia de sinuosidades. Porque se fosse linear, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando hoje. Se a revelação estivesse no mundo, nós não teríamos um Congresso Nacional do jeito que está. Nós não teríamos um mensalão, não teríamos nada, porque as pessoas iriam estar conscientizadas, sabedoras da responsabilidade que tem na encarnação, e jamais iriam cometer tantos erros, tantos crimes, tanta coisa. O Brasil, daqui a um pouco nós vamos falar sobre ele, é um país predestinado e que está numa situação lamentável. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então vejam, estamos reconstituindo a história. A Idade Média, a Idade Média, Império Romano cai, etc. A Idade Média, 10 séculos, do século V ao século XV, de trevas na humanidade. Por quê? Porque essa instituição romana diz assim, nada acima da igreja, nada fora da igreja. Tudo na igreja, tudo pela igreja. Fora da igreja não há salvação. É heresia. Quem admitisse um Deus, mas não fosse católico, era herege. Sendo herege, calabouços, ia passar pão e água com grilhões de ferros, e muitos eram queimados em praça pública com a chamada Inquisição,
para servir de exemplo àqueles que, olha, ou vocês ficam com a igreja, ou vocês vão ser queimados. A igreja foi o maior terror da Idade Média. Houve um cardeal agora há pouco tempo, muito conhecido, não vou citar o nome dele, hoje ele está afastado, ele escreveu um livro, Terror Nunca Mais, com relação a que eles chamam de ditadura militar no Brasil. Terror Nunca Mais, a igreja sim, ela foi a grande aterrorizante da Idade Média. Nos tempos modernos, mesma coisa, ela comandou tudo. Nos tempos modernos acabou o feudalismo, entrou no renascimento, ressuscitamento de tudo. Qual era a filosofia? A filosofia é que Deus mandou grandes espíritos, chamados pré-iluminados, como John Wycliffe na Inglaterra, como João Hus na antiga Checoslováquia, como Martinho Lutero na Alemanha, como Erasmo de Roterdã, que escreveu Elogio à Loucura, etc., na Holanda, como René Descartes na França, que depois foi para a Holanda, com o discurso do método, né? Quantos Girolamo Savonarola, na antiga Florença, né? Que foi inclusive queimado em praça pública pelo Papa Alexandre VI, grande orador, né? Giordano Bruno, o maior filósofo renascentista, de Giordano Bruno, uma vida do João Evangelista. Então, esses filósofos pré-iluminados, por que iluminados? Porque se na Idade Média havia um obscurantismo, Idade das Trevas, um obscurantismo total, nos tempos modernos, com o renascimento, o ressuscitamento de tudo, nas artes, das ciências, etc., se dizia: a razão é a luz do mundo. A razão. O que caracteriza o ser humano é a razão. A razão é que ilumina. Não dogmas obscuros, trevosos, impostos goela abaixo para os intelectuais. Os intelectuais, grandes espíritos, diziam, não, a razão que deve mandar. O humanismo é isso. O ser humano é superior a tudo, aos animais inferiores. O que diferencia o ser humano dos animais inferiores é a razão. O racionalismo cartesiano, René Descartes, de Spinoza, grandes pensadores pré-iluministas. Para encurtar um pouquinho já essa digressão histórica, nós vamos verificar que no século XVIII deu-se o iluminismo francês, Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, o Barão de la Brede de Montesquieu, e o maior de todos os filósofos, Voltaire, que é uma vida do João Batista. Voltaire, o grande Voltaire, não é? Escreveu 99 obras. A maior inteligência da França e do mundo, era considerado o homem mais sábio do mundo, Voltaire. Preparado tudo na França, deu-se a Revolução Francesa, lamentavelmente, muita gente guilhotinada, etc. Caiu a monarquia, e a monarquia, todos os monarcas eram absolutos por direito divino, porque eram os papas da Igreja Romana quem coroava. Então eles eram justamente reis absolutos por direito divino, era o Papa divino. O L'État c'est moi, do Luís XIV, por exemplo, né? Que tinha como cardeal, primeiro-ministro, o cardeal Mazarino. O Leão XIII, que era filho dele, anterior, o cardeal Richelieu. Então a igreja mandava. Quem vai a Versalhes vê que tinha uma ala civil e uma ala religiosa. A igreja estava mandando em tudo. Com Napoleão ele fez o contrário. Ele acabou com a igreja, trouxe o Papa Pio VII na Catedral de Notre Dame. Em vez dele,
do Papa coroar a Josefina e a ele coroou a Josefina, se autocoroou, como quem diz. A igreja não mais. Confiscou os bens da igreja, colocou ordem em tudo. Em 1804, aí foi possível o Voltaire, que foi todos esses espíritos maravilhosos lá atrás, reencarnar em Lyon, na França, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficou conhecido como Allan Kardec, uma vida dele entre os druidas. Lá, com 50 anos, um grande cientista, membro da Academia de Ciências de Paris, um homem respeitadíssimo, grande escritor, grande cientista, escreveu sobretudo uma inteligência maravilhosa. Os próprios colegas dele disseram: aqui estão acontecendo fenômenos incríveis, que ferem as leis brutas da natureza, fenômenos espirituais, mesas falantes. Que história é essa de mesas falantes? O próprio Kardec dizia: mas mesa não tem cérebro? Eu preciso descobrir isso aí. Ele era um positivista. É a época do Augusto Comte, o positivismo, ciência. Nil est intellectus quod prius non fuerit in sensus. Quer dizer, nada está no intelecto que primeiramente não tenha passado pelos sentidos. É o cientificismo do século XIX. E o Kardec era um positivista e era também maçom, membro da maçonaria. Então deram a ele todos aqueles cadernos para estudar, ele fez a codificação. Quando nós fomos estudar Kardec, mais para frente, vou explicar melhor tudo isso. Então ele reuniu todas as comunicações daquela época e deu-se a terceira tentativa de generalização das comunicações espirituais com ele, Kardec. Notem bem, Kardec, o mesmo Moisés lá de trás. Vejam a história como ela é sinuosa. E quem não conhecer um pouquinho desse mapeamento, não vai entender nada. A maioria não entende nada porque não sabe mapear. Quem nos ensinou a mapear? Esse mestre que está atrás, aqui do meu lado, que está aqui. Foi ele. Senão também eu não saberia. Como é que eu iria saber? Eu fui buscar na história tudo isso, para ver como é que as coisas se passaram. E aí as coisas foram mais claras. E eu estou passando para muita gente do outro lado. E para vocês pouquinhos aqui. Então, com o Kardec deu-se então essa terceira tentativa. O Kardec fez tudo isso em 15 anos, a codificação toda. Aí foi dito a ele: você está com um aneurisma, uma das vezes do coração, você não vai poder ficar na carne. Tinha 65 anos. 1869 foi dito a ele, está escrito em obras póstumas dele: você vai ficar um pouquinho mais na carne, terminar o seu trabalhinho aqui, tão somente iniciado na França. Porque você vai desencarnar, vai passar um pouco de tempo do outro lado, vai reencarnar na terra do Cruzeiro do Sul, e lá, em outras condições, de um novo corpo, irá terminar toda a restauração da doutrina do caminho do Senhor na terra do Cruzeiro do Sul, que é o Brasil. Veio para cá, reencarnou em 1910. Antes vieram precursores, sempre há precursores. O grande precursor foi o apóstolo Lucas, que teve o nome de Bezerra de Menezes Cavalcante, um grande médico no Rio de Janeiro, etc. Ficou conhecido como o Kardec brasileiro, no século XIX. O Barão do Rio Branco veio, é o João Evangelista. O Barão do Rio Branco é a reencarnação do João Evangelista, que tornou o Brasil com a forma de um coração, sem guerras, diplomaticamente, como todo espírito maravilhoso sabe usar da diplomacia correta. E o Brasil tem essa forma de coração, não é por acaso. Tem até uma obra mediúnica de Humberto de Campos: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho eterno. Esse Evangelho aqui, ó, que não é mais profecia, é uma realidade. Então, no caso, aí o Brasil, então, recebe todos os ensinamentos de Kardec e tudo mais. O Brasil, que era uma monarquia absoluta e que a igreja dominava, o Brasil foi catequizado pela igreja praticamente. A primeira coisa que fizeram foi colocar uma cruz de Constantino aqui. Terra
de Veracruz, depois Teca Santa Cruz. Até hoje tem Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz do Rio Pardo, viraram a cruz de Constantino, virou santa. Um absurdo total. Total. Então o que acontece? O Brasil caiu a monarquia, maçonaria, etc., tornou-se república igual à República Francesa. Na França, 1789, aqui 1889, 100 anos depois. E o Brasil então se torna-se laico, como na França, é laica. Então o que quer dizer o laicismo? Quer dizer o seguinte, que as religiões não dominam, não entram no Estado. O Estado é independente de religiosismos. Infelizmente, no Brasil, ainda a Igreja Romana ainda manda muito. Aqui nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Vejam que o Brasil, sendo o local onde o Kardec viria terminar o trabalho dele, ele reencarnou então em 1910, junto com o Chico Xavier, que é uma reencarnação do Dante Alighieri, aquele da Divina Comédia, é o Chico Xavier. Recebeu em termos revelacionistas, em psicografia, que eu acho que o termo psicografia complica um pouco, tem que ser espiritografia, na minha opinião, para não confundir com parapsicologia, que nós vamos falar sobre ela mais para frente, na próxima palestra. Recebeu 400 obras mediúnicas, sendo uma pessoa quase analfabeta. 400 obras maravilhosas, num português castiço, espalhada pelo mundo inteiro, já traduzida para muitos outros países e tudo mais. Ele veio ser o precursor do Kardec, que nesta encarnação, os dois reencarnaram em 1910, um em abril, outro em junho. O Kardec em junho, com o nome de Oswaldo Polidoro, do qual eu fui discípulo durante 37 anos, graças a Deus. Ele veio aqui, escreveu 116 obras, das quais nós já conseguimos editar aí 30 e poucas obras. Passou quase que incógnito perante a opinião, a massa do público maior, né? Mas assim mesmo, deixou um trabalho maravilhoso aqui. Terminou toda a restauração da doutrina do Caminho do Senhor. Desencarnou aos 90 anos, quase que incógnito da grande massa, no Brasil. No ano de 2000, no Natal do ano 2000, às 9h50, desencarnou, deixou todo o trabalho terminado. Então a restauração da doutrina do Caminho do Senhor já está totalmente feita. E quem é que conhece? No Brasil, que é a pátria que deve capitanear espiritualmente o planeta até o ano 6000, como na Índia antigamente foi capitaneado por aqueles grandes espíritos, como na Palestina por Jesus e tudo mais, que capitaneou também, assim como na Grécia com Orfeu, etc., no Egito, então, na geografia sagrada é o Brasil hoje. E o Brasil hoje, lamentavelmente, está fracassando como outros países fracassaram. E o Brasil está fracassando também. Por quê? Porque o Brasil é tido como o maior país católico do mundo. Aquele que inventou a encenação foi recebido aqui com todas as honras, estava falido lá, o Vaticano, com o Banco do Vaticano e tudo mais, tudo aquilo, falido, ligado a máfias na Itália, etc. Vem para cá, é recebido no Brasil, do jeito que foi recebido, todo mundo viu aí, até feriado, tudo mais, projetado todo o homem para toda a mídia internacional, está de volta. E hoje, dia 26 de abril de 2014, está lá o nosso vice-presidente, lá em Roma, está lá, com a comitiva, para apoiar a canonização de 2 papas, etc. e tal. Esse é o Brasil que deveria estar capitaneando espiritualmente o planeta, e que as comunicações espirituais deviam estar à vontade, espalhadas, ser a luz do mundo. Esse é o Brasil. E essa é a revelação. A revelação, como eu já disse, se dá
em níveis diferentes. No Brasil, por exemplo, o candomblé africano, lá as comunicações espirituais se dão lá na base de espíritos primitivos, que funciona a lei de equidade vibracional. A vibração lá dela é aquele. Então, na base de batuques, de danças, de cantos, etc., o candomblé, espíritos primitivos. É normal isso, Nova Guiné, etc. Espíritos novos, que recentemente estavam lá, eram quase que macacos, orangotangos, etc. São espíritos que recebem espíritos daquele jeito, é nível. A natureza não dá saltos. Ninguém é contra aquilo, porque a natureza é essa. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar um africano naquelas condições em um espírito iluminado. Não dá, é aquilo mesmo. Agora, como o pessoal da África veio para cá na época da colonização, para serem escravos aqui a igreja, encontrar a igreja romana aqui, a igreja obrigou o pessoal do candomblé a ter santos da igreja. Então, da miscigenação do candomblé com os santos da igreja, deu a Umbanda, que realiza esses trabalhos em terreiros, etc. e tal, assim. Uma outra maneira de comunicações espirituais é que se fazia na França no século XIX e que o Espiritismo está fazendo aqui. Mas mais fenômenos assim. O Espiritismo está fazendo muitas comunicações chamadas de desobsessão, quer dizer, muitos médiuns recebendo espíritos inferiores, etc. e tal. Não é bom, porque às vezes apagam luz, ficam com cara de assombração, e o Espiritismo pegou uma conotação até meio pejorativa. O pessoal tem medo. Você fala, você é o espírita. O pessoal se afasta de você, se não abrir os olhos. Por quê? Porque ficam assustados, quando não é assim. É luz, como aqui agora, tudo iluminado. Quanto mais luz, melhor. Se nós formos realizar comunicações espirituais com uma técnica mesmo, é ao meio-dia, com o sol a pino, o sol no zênite, o máximo de luz. Se quiser fazer alguma coisa errada, chamada quimbanda, que é a magia negra que existe, lamentavelmente, é à meia-noite, no nadir, o máximo de trevas. É técnica, é ciência. Espiritismo não é religião, é ciência. Então a revelação, lamentavelmente, está desse jeito, por isso que o planeta está assim, com essa aura amarronzada, com alguns pontinhos luminosos. Um dos pontinhos luminosos, espero que sejamos nós aqui. Espero que seja, né? Provavelmente. Então, em termos de revelação, é isso. Vejam que o Brasil está, que é a pátria do Evangelho Eterno, que deveria estar capitaneando espiritualmente o planeta, jogando a revelação em altos níveis para o planeta todo. O Brasil, olha como está. É o terceiro país mais violento do mundo e o quarto país mais corrupto no ranking mundial. Falta de revelação. Porque a revelação ilustra, adverte. Entenderam bem? Ficaram com os religiosismos. E os religiosismos estão aí, os telespastores aí, milionários enganando todo mundo, massificando tudo, chamando a revelação de coisa do demônio. Quando nós o que estamos fazendo aqui é a coisa mais linda que existe. É o que deveria estar no planeta e vai estar. Por quê? O único jeito de limpar esses religiosismos todos é uma faxina, e a justiça divina é quem vai fazer, através do Apocalipse, que já começou, já está iniciado. Faltam apenas os grandes acontecimentos, que mais tarde vamos falar sobre o Apocalipse na época certa. Por hoje é só.